Pessoal, vamos começar essa aula falando um pouco de identidade visual. Eu sei que essa aula vai falar mais sobre rastreamento de bitmaps, vetorização e transformação de bitmap em vetor e vetor em bitmap, como exportar e como converter dentro do CorelDRAW. Mas também vamos falar rapidamente aqui, por exemplo, nesse site do mozilla.org, temos um guia de como utilizar a marca. Isso é muito comum em grandes empresas, em grandes marcas. Aqui temos até o tamanho, qual a proporção, quais as cores, o que é certo, o que é errado, os erros mais comuns, né, que acontecem de uso da marca. Isso é importante saber, porque quando você for fazer uma vetorização ou escolher uma imagem de algum cliente ou de alguma empresa que contratar, tem que saber impor as regras para quando forem usar a sua criação, não distorcerem, não mexerem naquilo que você criou. Então vamos para o CorelDRAW, vamos ver a aula sobre rastreamento. O que é um rastreamento de bitmap? Ele vai tentar transformar uma imagem que é composta de bits em um vetor. Aqui nós temos um clipart, que é uma fogueira, né? E ele é simples, ele está como um objeto só, curva em camada 1. E aqui nós temos um grupo de 15 objetos em camada 1. Já é mais complexo, né? Dá para ver aqui que tem objetos sobrepondo outros objetos e a fogueira. Vamos, para converter essa imagem da fogueira, vou duplicar aqui com Ctrl D e colocar bitmap, converter em bitmap. Já que ela tem uma cor só, né, o preto e branco, eu vou colocar para converter em preto e branco já, só que eu vou colocar com 600 dpi, porque depois eu quero vetorizar novamente para a gente ver quantos nós, como que vai ficar essa imagem. Aqui também não tem muito interesse, eu vou deixar a suavização de serrilhado. E o que ele fez? Transformou agora em bitmap monocromático em 600 dpi. Vamos exibir o aramado. Você vê o vetor com as curvas e o bitmap visualiza os pixels, né, no aramado. No aperfeiçoado, a gente pode até não notar na hora de imprimir, mas um é bitmap e o outro é vetor. Eu vou separar isso aqui um pouco para o lado. Vou duplicar esse meu bitmap aqui do lado novamente. E uma coisa interessante, eu vou pintar o fundo aqui da minha página de uma cor aqui forte, né? Vou deixar o vermelho. Um bitmap, quando ele é preto e branco, geralmente, se você escanear uma logomarca e se ela estiver em preto e branco, ela fica mais fácil para você vetorizar automaticamente se ela for simples. Se ela for mais complexa, daí é recomendável redesenhar, né? Fazer o desenho por cima. Quando ele está em monocromático, você pode clicar com o botão esquerdo no X, ele tira o preenchimento. Então ele dá uma enganada aqui. E se você quiser pegar e recortar alguma parte, você pode fazer nós, pegar os nós do desenho e dar uma eliminada em algumas coisas, alguns detalhes, né, da sua imagem. Vou voltar tudo aqui como era antes e vou mandar vetorizar. Se você apertar também o botão direito do mouse, ele pinta o que ao contrário, ó. Então ele aceita cores em bitmap monocromático. O direito do mouse, né, ele preenche e o esquerdo é a cor de fundo. Aqui nós vamos vetorizar, então, rastrear bitmap, linha artística, que ele foi convertido em preto e branco.
Aqui ele faz um padrão dele, recomendação dele, e já deu o resultado. Se eu quiser remover o fundo, ele já me mostra aqui, tanto que deu um detalhe em branco que ficou ainda para trás aqui, ó. Mas isso eu posso pegar o objeto, seguro Ctrl, dou um clique ali no agrupado. Vamos ver se aqui. Pronto, esse é o meu objeto, mas agora também, olha a diferença, deu um grupo de 19 objetos na camada 1. E o outro é uma curva porque eles estão todos combinados aqui. Então, o que eu posso fazer aqui é organizar, desagrupar tudo, organizar, combinar. Vamos ver se não aconteceu nenhum problema. Ele está também curva em camada 1. Só que se a gente for ver quantos nós, que esse aqui tem, 346 nós, e este aqui, que é o original, 197 nós. Então, nunca você pegar um vetor, transformar em bitmap, depois vetorizar outra vez. Cada vez você pode estragar, né, o seu objeto. Se a gente for fazer essa imagem aqui, vai ficar bem mais complicado ainda, né? De 15 objetos com formas mais simples vão se transformar em muitos objetos, em muitos nós. E a gente pode até simplificar, vir aqui e trabalhar na forma e apagar alguns nós, né? Com a ferramenta de seleção, que é a ferramenta de forma, né? E selecionando, apagando. Só que também ele ficou a imagem por baixo aqui, ó, vou tirar. Nunca vai ficar como a primeira forma, que é a original que está aqui, né? Aqui vamos falar de vetorização, um vetor simples também. Se eu arrastar, vocês estão vendo as formas que eu fiz. Vou duplicar. E se eu transformar em bitmap, vou converter aqui em RGB. Uma coisa legal que você tem que notar é o seguinte: se você pensar em depois vetorizar esse objeto que já é um vetor, vai transformar em bitmap e depois tentar vetorizar outra vez, nunca vai ficar bom. E se você quiser trazer um bitmap para vetor, se essa imagem original fosse um bitmap, você tem que contar mais ou menos quantas cores ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores por aí, né? Vamos colocar em cores da paleta, que é para ele reduzir as minhas cores, tanto que ele também reduz em megabytes ali. Vamos ver quanto que ele vai ficar. Ó, aparentemente não tem diferença nenhuma, mas também podem verificar que juntou tudo ali, né? É uma coisa só agora. E a gente vai mandar rastrear. Vamos pedir imagem de alta qualidade. Isso a gente pode ir também verificando aqui, trocando as configurações. Ele mostra quantos nós teve, o resultado, olha, ele engoliu uma forma minha aqui embaixo, sumiu. Não vou deixar aqui para ele voltar. Então ele fez 12 cores, 12 e 1508 nós, né? É lógico que vai ter muito mais nós aqui do que o meu original. Então, geralmente, uma pessoa foi em uma serigrafia e o cara da serigrafia criou um logotipo para ela. Aí ela pega, depois que o cara da serigrafia imprimiu, fez o adesivo dela, vamos dar como exemplo, ele foi e levou aquele adesivo para você pegar dali, daquele desenho que foi silcado, e fazer uma outra arte. Vamos pensar para rastrear, para pegar aquilo e fazer um papel de carta. Aí, ou fazer um cartão de visitas. Você vai ter que escanear aquilo, que vai ser uma imagem, um bitmap, e vetorizar ou redesenhar para poder fazer a saída na sua impressora
e escolher as cores de cada objeto, né? Que agora eu posso, ele está novamente em vetor, mas ele aproxima, mas nunca é como o original, né? Então ele se aproximou do meu desenho original, só que cheio de muitos nós a mais, como aqui, só nessa forma, só nessa curvinha, 706 nós, né? Por aí, mais ou menos. Enquanto que no meu original, ele fez uma curva, um nó, tem 2 nós. Só que é uma curva para controlar, né? Tem os controles. E lá não, ele fez um nó para cada momento que a curva fez uma modificação. Vamos ver aqui na outra página imagens mais complexas. Por exemplo, essas imagens aqui eu peguei na internet, então elas estão com 72 dpi, né, da Corel, essas imagens. Se eu mandar vetorizar, vai ficar muito mais pesado do que o original e também não vai compensar, porque se você está tentando economizar tamanho de arquivo, o bitmap vai dar um visual muito mais bonito, o vetor vai ficar aquém, e além disso você não vai ganhar a qualidade, as sombras que o bitmap tem. E você pode mudar, pode configurar o que quiser, mas nunca vai ficar com a aparência perfeita que um bitmap tem, né? Com as sombras, as cores, as luzes. Então não é recomendável você tentar vetorizar uma imagem para poder querer achar que vai ter qualidade. Isso não tem nada a ver. Então cada coisa é para uma coisa, né? Então bitmap também pode ser usado na nossa arte, no nosso trabalho que a gente for fazer. Você pode usar foto, pode usar vetor, então vai tentar trabalhar com os dois, vai tentar casar as duas coisas, porque não adianta tentar, a não ser que você queira fazer um efeito, uma coisa diferente, aí já é outro esquema, né? E você pode controlar e testar. Só que também depende muito da sua máquina. Se você tentar fazer muitos detalhes e muitos nós, vai começar a pesar na sua máquina, vai usar mais megas, vai fazer mais curvas, mais detalhes, até tentar aproximar, mas nunca também será a mesma coisa. Aqui a gente tem uma foto também, só que como a resolução é pequena, você pode tentar desenhar esta forma. Eu uso bastante a ferramenta Bezier, então você pode ir de nó em nó, faz um nó antes e um nó depois da curva, e depois você pode... Isso que eu estou fazendo acontece muito com logotipos. Para quem não está enxergando aí a curva, vou pintar aqui, converter em curva, vou dar um zoom e pegar o antes e depois e o meio do caminho aqui e tentar fazer a curva. Isso também depois você vai aperfeiçoando e mexendo até ficar no jeito que você quer. Né? Aqui eu estou fazendo rapidamente, vou pintar de vermelho, ficou uma forma meio tosca, mas vamos apagar esse nó aqui para tentar suavizar ao máximo esse talo da folha. E aí, para fazer a folha, esse que eu estou fazendo é um redesenho, que a gente fala, quando tem que pegar um logotipo
que você quer usar em alguma arte e não consegue achar na internet. Aí você tem que pegar um desenho dele, escanear, colocar no seu... importar para o CorelDRAW e tentar fazer o redesenho. Então aqui eu estou fazendo um nó antes e um nó depois da curva. Isso eu já mostrei em alguns tutoriais da CorelDRAW BR. E depois a gente mexe nos controles. Então vamos ver se... Agora a gente tem que pegar todos os nós, porque eu fiz como se fossem linhas retas. Converti em curvas. E vamos mexer. Fazer aqui rapidamente. O que for mais complicado, você seleciona os controles. O que for mais rápido, você vai no meio dos dois nós, segura, aperta e move. Então aqui eu estou só dando como exemplo, fazer rapidinho, para nossa aula não ficar muito pesada também em megas, para vocês fazerem download mais rápido, né? Então vamos lá. Vocês vão fazer exercício desse tipo. Essa folha não é tão... Ela tem pontas, ela não é tão arredondada, né? Vamos pintar. Então assim, rapidamente... Fizemos aí nossa folha que a gente vai usar num logotipo. Então, tiramos daquele bitmap, tiramos um rascunho, né, um vetor, que a gente pode usar num logotipo. Agora a gente pode girar, pode fazer o que quiser depois. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa. Esse mapa aqui, se a gente for mandar rastrear automático, vou dar vamos esperar ele processar aqui. Ele calculou ali 14 cores e deu 5.044 nós, 14 cores, 269 curvas. Repare que não fica muito bom, né? Não dá nem para ler aqui o que está escrito. Então, esse era um mapa da internet. Não tem como você deixar o rastreio automático, né? Vamos colocar mais detalhe, menos suave. O que ele vai tentar aproximar vai ficar muito parecido com o meu bitmap original. Com todos os pixels foram feitos objetos deles. Então, olha só, deu 38.774 nós, 829 curvas. Não tem condições de usar. Então, no caso desse mapa, a gente também teria que redesenhar. Então, pegar a ferramentinha e ir fazendo todas as curvas aqui, ou desenvolver uma outra técnica, né? Nesse caso aqui, como a rua, uma é fina, outra é mais grossa, outra é mais... Então, não dá para usar a ferramenta de fazer uma linha e depois converter aquela linha em preenchimento e tentar fazer as ruas. Então, nesse caso, a gente tem que pegar os cinzas e fazer tudo, depois fazer os vermelhos, colocar os nomezinhos, digitar tudo, colocar. Então, esse mapa teria que ser redesenhado. E aqui na página 6, eu visitei um site, que é o gialuca.blog.ol.br. O cara faz alguns desenhos aqui. Ele também vetoriza, ele faz primeiro os rascunhos. Aqui temos uns 3 desenhos dele aqui. Aí você pode copiar a imagem. Vou lá no CorelDRAW. Vamos colar. Editar, colar. Ctrl V, né? Então, esse desenho, muitos clientes também costumam levar um desenho, um rabisco, assim, uma coisa desenhada para você fazer um logo para ele ou
um desenho para ele levar para o Silk para plotar ou para imprimir uma camiseta, né? Então é complicado quando tem esse tipo de desenho. O que eu recomendo é, ou você pega o desenho dele, coloque um papel vegetal ou um outro papel transparente por cima, um filme, e redesenhe, passe com canetinha preta, redesenha todo o objeto dele. Ou se você tem uma mesa digitalizadora, você manda editar o bitmap. Não esqueça de, se ele está com a resolução baixa, colocar uns 300 ou 600 dpi. Vamos ver se ele vai abrir aqui o computador está meio preguiçoso. Então, nesse caso aqui eu não vou aumentar não, mas imagem real mostrar, vocês têm que aumentar aqui a resolução. Senão não vai ficar bom na hora de vetorizar, né? Então, veja que de 601 passou para 40 megas. Então, você tem que colocar OK para depois criar um objeto, criar um novo objeto. Vamos ver aqui a janela de objetos, só está lá o fundo e o objeto que você vai desenhar por cima. Então, você pega o pincel, né? Configura a forma aqui de um tamanho, vamos ver, um tamanho 5. Sempre tem que ser um tamanho, deixa eu dar zoom aqui, um tamanho de pincel que vá cobrir todo o seu desenho. Então, você vai fazer o desenho todo aqui. Nesse caso, eu não estou fazendo... Estou fazendo mais ou menos. Então, só para adiantar, eu fiz uns desenhos aqui. Vou mandar salvar. Fecho o Photopaint. Ele aparece os dois objetos. Então, eu recomendo para quem quiser redesenhar. Opa, vamos desagrupar aqui, né? O redesenho, eu só fiz a cabeça aqui do bicho. Daí depois você faz o rastreio, né? Também o meu desenho vai ficar com a resolução ruim, porque eu não aumentei para 600 dpi. Então, quanto maior a resolução lá do bitmap, melhor fica. Nesse caso aqui, o detalhamento, né? A nossa imagem. Vamos converter aqui em preto e branco também. E vamos tentar rastrear para ver como que fica. Sem remover o fundo. Está processando. Melhorou um pouco aqui. Sem detalhe, mais detalhe. Então, aqui, outras maneiras, né? Só que é bom a nossa imagem, o nosso rascunho, que também o grupo deu bastante. Só que eu posso selecionar e fazer as pinturas que eu quiser, né? Então, se você quiser exportar com Ctrl E, vamos... E aqui a gente vê o que é vetor, que a gente vai exportar como vetor, o que vai exportar como imagem. E recomendo que vocês estudem sobre formatos de arquivo, né? E perguntem lá no fórum da unidade do nosso site. Estamos sempre lá para tirar dúvidas de vocês.
Aqui estamos vendo uma exportação, então você tem que escolher obrigatoriamente o modo de cor que você vai exportar, o tamanho, a proporção, quantos centímetros, qual a resolução, e vai ter fundo transparente ou não, suavização de serrilhado, e aí ele fez a exportação. Ok? Então eu aguardo as perguntas e a troca de ideias nos nossos fóruns. Um abraço.